Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos novamente aqui com o nosso quadro Perguntas e Respostas com o pastor Jairo Batista. Ele que está aqui nos auxiliando, trazendo para a gente respostas a algumas dúvidas. Hoje, principalmente quanto à Bíblia, nós iremos tratar alguns assuntos que para você pode até ficar meio polêmico, ou até que você tem certas dúvidas porque você é recém-convertido, que você está iniciando a sua jornada na fé. Tudo bem, pastor Jair? Como é que Tudo você está bem? hoje? Boa noite a todos que acompanham o nosso canal, Reflexões Bíblicas. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez nesse quadro de perguntas e respostas. Certo. A primeira pergunta que a gente tem é: qual é a mensagem central da Bíblia? Ok, a Bíblia ela traz a mensagem central, o plano de salvação de Deus. O homem caiu da comunhão com Deus e aí Deus expõe o seu plano de salvação, começando com Israel, para de Israel ele ser levado a todas as nações da terra. Certo. Como que a Bíblia foi formada, pastor? A gente sabe aí que ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, mas como é que foi formada ali o Antigo Testamento, o Novo? Por que dessa divisão? Fala um pouquinho pra gente sobre esse contexto. Ok, é uma boa pergunta, porque justamente ainda hoje eu conversei com alguém sobre isso, né? Porque quando nós somos um novo convertido, talvez seja o caso de alguém que está nos acompanhando ou que está iniciando nessa fé aí, na fé em Deus. Quando nós somos um novo convertido, e foi o meu caso também, né? Eu tive por experiência própria isso. Eu achava que a Bíblia já veio pronta. Então, pronta, a Bíblia, pum. Tipo, Deus deu assim, a Bíblia já, toma aqui a Bíblia. E nós vemos que não, ela foi formada ao longo de séculos, né? Mais de 40 escritores foram escrevendo essa palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós cremos que é a palavra de Deus, e Deus foi dando essa revelação, melhor dizendo, em momentos, na época e no tempo. Então, Deus vai revelando e os homens vão escrevendo. E ela é dividida em Novo e Antigo Testamento, justamente que esse testamento significa aliança. Então, uma velha aliança, uma antiga aliança e uma nova aliança. A antiga aliança no povo de Israel e a nova aliança a partir de Jesus, feita no seu sangue ali na cruz do Calvário. Certo. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele se revelava de algumas formas ao povo, por exemplo, como uma sarça ardente. No Novo Testamento tem essa manifestação de Deus assim também? Olha, no Antigo Testamento, isso aí nós chamamos de teofania, né? Então, Deus apareceu ali na sarça ardente para falar com Moisés, e geralmente é em nome de Deus, não é o próprio Deus, mas um anjo que vem em nome de Deus, representando o próprio Deus. Então, ele vem e se apresenta como sendo o Senhor, falando ali o que Deus manda que ele falasse. Também no caso de Abraão, quando veio aqueles dois anjos e o terceiro representava também Deus, ali um pouquinho antes de eles destruírem Sodoma e Gomorra, né? Então nós vemos que esse fenômeno, teofania, acontecia. No Novo Testamento nós não vemos isso, ou pelo menos vamos ver ali algo bem semelhante quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, como a Bíblia vai relatar, e apareceu duas pessoas que eram simbolizadas simbolicamente ali, Elias e Moisés, e até Pedro perguntou se poderia fazer uma tenda para cada um, e depois ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu filho, a ele ouve, né? Então esse é o caso mais que nós vemos lá no Novo Testamento. Então essas aparições que Deus fazia no Antigo Testamento, quando ele falava com seus profetas, nós vemos aí agora essa única no Novo Testamento que se assemelha um pouco a isso, mas não seria Deus, seria a imagem de duas pessoas que representavam Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas. Certo. Pessoal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que vocês estejam se inscrevendo, porque nós trazemos várias reflexões durante a semana. Nós temos o nosso quadro de perguntas e respostas, que é muito bom para tirar dúvidas. Você que tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre alguma coisa que você fala assim: meu Deus, mas por que isso aconteceu? Pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. A gente lê todos os comentários, responde. Então, fiquem com a gente. Curte esse vídeo, compartilhem com seus amigos.
Às vezes você tem aquele amigo que está iniciando a caminhada na fé aí e você não sabe às vezes como falar com ele, mas envia esse vídeo que com certeza ele vai se sentir atraído pelo estudo, que ele vai se sentir abraçado, acolhido aí pela gente, tá ok? Continuando, pastor. Às vezes, quando a gente é novo convertido, eu já passei por isso, o Senhor, muitos que estão nos assistindo, a gente começa a ler a Bíblia e a gente não entende algumas passagens. A gente vai lendo e fala assim, nossa, mas essa passagem assim tem umas palavras que a gente não entende. A gente relê pra gente conseguir entender ali depois de muito tempo. Como que a gente pode facilitar o nosso estudo na Palavra de Deus nessas questões de textos que são mais aprofundados? Olha, a questão do estudo, nós temos que fazer algumas observações básicas. Por exemplo, todo texto ele tem um contexto. Então, muitas passagens bíblicas, para nós entendermos ela, nós temos que buscar ler toda a passagem por completo, para que nós possamos verificar o contexto que ela foi escrita. Muitas vezes, ou quase todas, a própria resposta para o que nós estamos buscando vai estar no próprio texto. Então, muitas vezes as pessoas pegam um versículo único e querem fazer uma pregação, ou querem botar como sendo uma palavra de ordem, né, e tudo mais, mas é importante de mostrarmos o contexto. Por exemplo, dá um exemplo. As pessoas usam, às vezes, até nos vidros dos carros, bota assim aquela frase de efeito, tudo eu posso naquele que me fortalece. Sim, sim. Então, traz a ideia que você pode fazer toda coisa, tudo que você quiser você pode fazer, ou pode conseguir porque você crê em Deus. Mas, na verdade, o texto tem um contexto. Paulo está ali preso e ele fala, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ser honrado, como também a ser humilhado. Aprendi a ter fartura, como escassez. Aprendi a padecer necessidade, como também ter abundância. E aí ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, o que essa frase quer dizer é que não importa a circunstância que nós estejamos vivendo, se nós cremos em Deus, nós temos a certeza que Ele vai nos suprir o nosso necessário, que nós iremos passar por qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Certo. Pastor, a Bíblia ela tem vários livros. Quantos livros ela tem ao seu total? A Bíblia protestante, ela tem 66 livros, né? Por que eu digo a protestante? Porque a Bíblia católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Então, enquanto a nossa tem no Antigo Testamento 39 livros, a Bíblia católica tem 46 livros. E ambas têm no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, 29 livros. 29. Certo. Na Bíblia a gente tem 4 evangelhos que se parecem bastante. Quais são eles? São os evangelhos chamados sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eles contam as histórias, os relatos da vida de Jesus, muito parecido. Então, esses evangelhos, eles se assemelham. Então, embora algumas palavras saiam de um e não apareçam no outro, alguma história tem em um, não tem no outro, na sua grande maioria dos textos, nós vamos ver como aquele escritor, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles interpretaram, eles viram aquela passagem. No caso de Lucas, um pouco diferente, porque Lucas não viveu ali no momento com Jesus. Mas os outros 3, sim, Marcos, Mateus e João. E Lucas foi um historiador, médico, que depois ele pega os relatos das pessoas e dos próprios evangelhos e ele faz o evangelho de Lucas e escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Certo. Como a Bíblia se divide em questões de estudo, as suas divisões e suas subdivisões? Ok. Então, como eu disse no início, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Eu falei que a Antiga é a história do povo de Israel, desde a criação, né? Desde a criação, onde Deus começa a criar todas as coisas, né? E até quando termina o livro de Malaquias e inicia Mateus. Ali inicia esse ministério de Jesus, que é a Nova Aliança, o Novo Testamento. Esses 2 grandes testamentos. Então, como nós dissemos antes, o Antigo com 39 na Bíblia protestante, 39 livros, e o Novo Testamento com 27. Então, nós vemos aí um total de 66 livros. E aí, eles fazem, para a questão de estudo,
uma subdivisão. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, Penta vem de 5, né? Então, Pentateuco, 5 livros, 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco, onde vai mostrar desde o início da criação as leis que Deus deu, que Deus instituiu para o povo de Israel. Depois nós vemos os livros históricos: Josué, Juízes, Esdras, né? 1 e 2 Samuel e tudo mais, que conta a história do povo. Depois nós vemos os livros poéticos: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares de Salomão. Depois vem os livros proféticos. E aí os proféticos se dividem em profetas maiores e menores, né? E esse profeta maior e menor, é bom nós deixarmos aqui bem claro que não é a altura do profeta, né? Mas sim pela quantidade de escrito que ele realizou. A quantidade do livro, um livro grande, então ele foi colocado como profeta maior. Um livro menor, profeta menor. Isaías, profeta maior, por exemplo. Amós, profeta menor. Um livro pequeno, né? Então nós vemos essa subdivisão. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, como nós falamos agora há pouco, esses 4 evangelhos. Nós temos as cartas, que são as cartas paulinas e as cartas gerais, e o livro de Revelação, que é Apocalipse. E, não esquecendo, eu passei, após os evangelhos, vem Atos dos Apóstolos, né? Então nós temos essa subdivisão para nós podermos estudar. E deixar claro que a Bíblia não foi escrita, não foi colocada como nós a conhecemos, numa forma cronológica, ou seja, no tempo. Porque se fosse colocado o tempo nessa cronologia, o livro de Jó estaria lá no início. O livro de Jó, se entende que ele foi é o livro mais antigo que tem escrito. Então, foi feito de forma narrativa, no tempo a tempo, para que nós pudéssemos ter uma ideia do que Deus quer passar a mensagem. Pastor, muitas pessoas elas indagam a inspiração da Bíblia, né? Porque como nós falamos, a Bíblia ela foi escrita por homens e depois foi, em termos leis, juntada e feito um livro só, certo? Como que a gente pode testificar essa inspiração da Bíblia por Deus? Olha, quando nós cremos na palavra de Deus, que é a Bíblia, nós vemos que ela é um livro que não tem erros. Nós pregamos que ela é inerrante. Então, nós vemos que a Bíblia é justamente isso, essa inspiração. Deus iluminou e inspirou homens durante a história para escrever livros inspirados por ele, para trazer a mensagem para Israel e para o mundo inteiro, né? Então, inclusive o Antigo Testamento, voltando àquela pergunta anterior, ele era sombra do que iria acontecer, ele apontava para Jesus, que iria remir, que iria pagar o preço pelo pecado do mundo, para que a todos aqueles que crescem nele, né, de serem salvos da condenação. Nós falamos no início que o objetivo central da Bíblia é o plano de salvação de Deus. E ele chega ao seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, claro. Então, é dessa maneira que você perguntou e que a gente acabou de expor aqui. Certo. Eu acho assim, até que uma opinião minha mesmo agora, né? É uma coisa que a gente vai ver assim, quando a gente... Muitos já devem ter brincado daquela brincadeira de telefone sem fio, né? E quando chega lá na última pessoa, a mensagem é totalmente diferente. Porque nós somos humanos e a gente acaba passando coisas erradas. E quando a gente vê uma coisa que realmente é inspirada por Deus, como a Bíblia, ela não tem erro. Um profeta que falou uma coisa, o outro profeta também vai falar naquela mesma linha de raciocínio. Ele não vai mudar a direção do pensamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles, como o pastor falou, eles contam ali aquela mesma narrativa, aquele mesmo contexto, aquela mesma história. Se fosse alguma coisa que fosse fora, que não fosse inspiração de Deus, com certeza haveriam discrepâncias assim inimagináveis. Seria isso mesmo, pastor? Perfeitamente. Então nós confirmamos essa inspiração justamente como você falou, porque um profeta, um escritor da Bíblia, ele fala e o outro fala depois de séculos, né? Fala naquele mesma linha de raciocínio. Então o raciocínio, eles se ligam, eles se completam. Então não há uma interrupção, não há um choque de informação. Por isso nós vemos que é inspirada. E também, claro, ela é atual. Assim como ela impactava homens desde a antiguidade, ela impacta até hoje. Quando nós lemos a Bíblia, é como se nós estivéssemos lendo, né? Existe até uma forma de falar, as pessoas quando estão estudando teologia,
que ela é como se lesse o jornal de hoje. Então você lê e fala assim, está falando para mim, está falando de mim, né? É eu que tenho que mudar como está escrito aqui. Então ela impacta, por isso que nós vemos que ela não é simplesmente um livro que você lê, um livro de história, um livro de geografia, um livro de ficção, né? Ele te toca no teu íntimo, ele te traz a você a ter uma reflexão de que você tem que mudar de vida. Certo, a gente lê a Bíblia e fala assim, nossa, isso está acontecendo hoje, né? Uma coisa que aconteceu há tantos mil anos atrás, a gente vê, nossa, isso é atual, é o que está acontecendo hoje, né? Uma última pergunta, pastor, para a gente finalizar. A gente vê que hoje, com o passar do tempo, estão surgindo diferentes versões da Bíblia. Tem nova versão atualizada, tem João Ferreira de Almeida, aquela mais antiga, mas eu gosto mais dela, né? Essas diferentes versões, elas alteram o contexto da Bíblia? Não é para acontecer, né? Então nós vemos que as versões, algumas tentam pega os originais grego e hebraico e tentam colocar em outras palavras, porque cada palavra ali escrita pelos escritores, ela não é uma palavra que, digamos assim, lápis. Sabemos que lápis é lápis. É uma palavra que você lê e que ela tem vários significados, né? Então, quando foram traduzindo, pegaram e, pelo contexto de toda a literatura, foram dizendo, não, aqui significa tal palavra, tal coisa. Então, as versões vêm com esse sentido de tentar clarear mais, de tentar trazer uma palavra que tenha um conhecimento mais comum entre as pessoas, mas não muda o contexto geral. Agora, o que acontece? Quando nós somos acostumados com uma versão, como você falou assim, eu costumo mais aquela antiga, né? A Almeida corrigida, aí tem a Almeida corrigida e atualizada, e assim vai, tem a NVI, né? Eu uso a Bíblia Shed, por exemplo. Então, nós vemos que quando nós nos acostumamos com uma, nós temos um certo impacto quando nós pegamos a outra versão, que parece que até sai do contexto. Por exemplo, eu não gosto, não uso, não estou dizendo que você não deve usar, mas eu não gosto da nova linguagem de hoje. A tradução da linguagem de hoje, quando eu pego ela, parece que eu estou lendo uma coisa totalmente diferente, né? Que não é a Bíblia. Mas ali colocaram quem fez essa versão, fez com o objetivo de tentar clarear as pessoas, né, da atualidade com uma linguagem mais simples. Às vezes perde até assim uma certa essência na frase, na expressão. Então, eu acho que muitas versões acabam atrapalhando às vezes. Dizem alguns que a NVI seria a versão mais próxima da original. Eu, com a Shed, que também fica bem parecida com a NVI. Eu já trabalhei também com a NVI, hoje trabalho com a Shed. Certo. Sobre essa questão ainda das traduções, né? Quando eu me deparei a primeira vez com uma diferença de tradução, foi daquela passagem que fala assim, que permanece agora a fé, a esperança e o amor. E na outra tradução estava a fé, a esperança e a caridade. Qual que seria mais ou menos o certo, pastor? Caridade, amor? Olha, o texto mais próximo seria a caridade. Mas para a nossa linguagem ocidental, é por isso que na Bíblia tem todo, quando falamos de texto e contexto, tem que ver também a questão cultural, a questão ali daquele povo, onde o povo vivia. Ela foi escrita para os escritores orientais, ali do Oriente Médio, né? Então nós vemos que ali existem costumes e tradições diferentes. Então, até isso os tradutores tiveram cuidado de pegar para estar atento a essas questões. Então nós temos que estar atento também para isso, porque para nós a palavra caridade, ela tem mais um peso de fazer algo de bom para alguém, de fazer o bem, caridade, né? Quando nós olhamos, nós entendemos assim. Mas esse fazer o bem significa também amor. Então, fica o amor, a esperança, né? Então nós vemos que para nós a palavra amor se encaixa melhor do que caridade. Nós temos essa compreensão melhor da palavra amor. Mas é nesse sentido. A fé, a esperança e o amor. E o amor. Certo. Tudo que está escrito na Bíblia a gente consegue explicar? A Bíblia se auto-explica, né? Nós também cremos nisso. Mas, claro, existem questões que nós levantamos na Bíblia que nós não temos uma explicação humana
E também a Bíblia não traz, porque a Bíblia ela não se preocupou, Deus não se preocupou em revelar todas as coisas. Deus não se preocupou em dizer assim, não, eu vou deixar você totalmente ciente de tudo, né? Eu lembro do livro de Jó, a história de Jó, quando Jó começou a interpelar a Deus, por que que o Senhor permitiu isso? Por que aquilo? Os amigos de Jó diziam que Jó estava sofrendo porque estava em pecado, que tinha pecado e tal e tudo mais. E aí Deus em silêncio, até que Deus começa a falar com Jó. Eu disse, olha, quando eu criei as estrelas, o firmamento, onde tu estavas? Quando eu fiz isso e aquilo outro, onde tu estavas? Quando eu criei os animais, onde tu estavas? Ou seja, ele quer dizer assim, quem é você para querer discutir comigo? Né? Você fez alguma coisa que eu te dei uma satisfação? Assim, fazendo aqui um breve contexto, né, desse texto de Jó. Então, Deus não revela tudo, porque o objetivo de Deus é revelar a pessoa de Jesus Cristo, que é o foco, que é o alvo central da Bíblia, que aponta para a salvação, para a remissão do pecado, para que o homem voltasse a ter comunhão com Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 18, 19, vai dizer, porque Deus nos deu o ministério da reconciliação, né? Então Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. Então é isso que Deus quer que nós entendamos. Todas as outras coisas, vamos dizer assim, é coadjuvante, né? Então, inclusive lá no livro de Deuteronômio 29, vai dizer que as coisas ocultas pertencem ao nosso Senhor, mas as reveladas Ele deu aos filhos dos homens e para os seus filhos, para todos nós. Então, o que Ele nos revelou é o que é suficiente para nós. Agora nós temos que crer. Então aí vem, quando a Bíblia ela é inspirada, como fala Paulo falando a Timóteo, na carta de Timóteo, que ela é inspirada por Deus para corrigir, para exortar, né? Para instruir, com o intuito de o homem se aperfeiçoar cada vez mais para fazer a obra do Senhor. Então ela nos corrige, ela nos exorta, ela aponta, ela impacta, ela choca a nossa vida nesse ponto que nós vemos que é necessário mudar. Então aí nós vemos que ela é inspirada. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que justamente essa fé é a certeza de coisas que nós não vemos, mas esperamos. Nós temos convicção que existe. Então, nós cremos nisso, a questão de fé. Tem pessoas que não creem na Bíblia, que não creem em Deus, e eu até gosto de brincar, falando do pastor Cláudio Duarte, eu sempre falo isso aí quando eu vou pregar na igreja. Eu digo, olha, o pastor Cláudio Duarte falou uma vez, no seu jeito bem engraçado de conversar, ele fala bem assim, um certo homem morreu e foi para o inferno, e chegando lá ele foi recebido pelo capiroto, ele fala bem assim, no jeito de brincar, né? E ele disse, olha, aonde que eu estou? Ele disse, você está no inferno. Eu disse, mas eu não acreditava no inferno. Ele disse, olha, a questão da fé é a questão da concorrência, é para ir lá para o céu. Para cá vem sem fé mesmo. Então, a pessoa que não crê porque não quer crer. Deus nos dá essa possibilidade, essa opção de nós não crermos, de nós não servirmos. Então ele não força. E nós cremos. Então eu prefiro não pagar o preço de dizer que eu não creio, de não crer, e eu vou ir parar no inferno. Será que é tão ruim servir a Deus? Será que é tão difícil fazer o que Jesus nos ensinou? Né? A ponto de eu dizer eu não creio e eu prefiro, se tiver inferno eu vou para lá. Tem gente que fala bem assim. Então a fé é isso, nós cremos pela fé. E essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pastor, a Bíblia, ela foi uma coisa que realmente aconteceu? Foi tudo real? Ou ela foi metafórica em algumas partes? Olha, tem gente que pensa, né, em algumas partes que seria tem uma outra palavra, né? Simbólica, a palavra uma utopia, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, o livro de Jó foi uma utopia, né? E outros falaram também assim, mas a Bíblia, como você falou, foi 40 escritores que escreveram durante séculos, foram escrevendo. E como que nós vamos saber que ela é a palavra de Deus? Porque a gente sabe que Deus entregou a lei para Moisés, os 10 mandamentos para Moisés, escrito com o próprio dedo de Deus. E aí nós respondemos o seguinte, onde que está isso? Justamente na Bíblia. Então, crê na Bíblia, que ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro comum, é um livro inspirado. E Deus quer que nós venhamos a estudá-lo, que venhamos a ouvi-lo, venhamos a seguir o que Deus manda e cremos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Certo. Você, para onde você for, leve sua espada, porque é a arma que Deus te deu para enfrentar toda e qualquer situação.
Obrigada, pastor. Estamos à disposição. Bom, pessoal, esse foi o nosso Perguntas e Respostas de hoje. Se ficou alguma dúvida que por acaso a gente não tenha respondido, que você ainda ficou aí encucado com alguma coisa, deixa nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em fazer um novo vídeo com a sua pergunta, tá bom? Eu gostaria até de deixar para vocês um desafio, ou um convite, se você achar melhor essa palavra. Esteja fazendo sugestões de temas que você quer que nós façamos no quadro Perguntas e Respostas. E nós iremos, com o tempo, dentro da nossa possibilidade, estar fazendo os temas que vocês propuserem para que nós estejamos discutindo aqui nesse quadro. Perfeito. Amém? Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe a cada um. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz pra nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.